Mais um conteúdo aqui no canal Mundo Boleiragem. Vamos falar da 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. Tudo isso e muito mais depois da vinheta. Ei, pera lá, espera um pouquinho. Primeiramente, se inscreva no canal, ativem o sininho para receber conteúdos exclusivos na hora. Trigésima terceira rodada do Campeonato Brasileiro em andamento, não finalizou ainda, tá, pessoal? É o seguinte, a 33ª rodada começou na sexta-feira e só termina agora na quarta-feira. Por quê? Porque Flamengo e Atlético Mineiro jogaram a final da Copa do Brasil no domingo e por isso eles não tiveram o jogo do Campeonato Brasileiro. E por incrível que pareça, os dois vão se enfrentar nessa rodada, que vai ser na quarta-feira, para fechar aí a 33ª rodada. Atlético Mineiro e Flamengo, né, depois desse jogo que tiver aí no Campeonato Brasileiro, só pode modificar ali algumas posições, então não vai surtir tanto efeito assim na tabela com o jogo dos dois. Tá? Então a gente pode comentar um pouco a tabela hoje, e na quarta-feira, mais especificamente na quinta-feira, né, depois do jogo da quarta, a gente pode finalizar aí a rodada e ver a tabela concreta, como que ficou depois da 33ª rodada. Beleza? Então eu vou passar aqui para vocês os jogos que tiveram, os resultados, e depois falar sobre a tabela, como ficou, expectativa de cada time, né, as pretensões de cada time depois dessa rodada, né, vamos explicar tudo aí. Então vou dividir a tela com vocês para mostrar os resultados dos jogos, beleza? Então vamos ver aqui os jogos, né, os resultados. Vamos acompanhar junto aqui. Na sexta-feira, né, tivemos aí no Beira-Rio, no estádio do Internacional, o Inter venceu o Fluminense por 2-0, complicou a vida do Fluminense e o Inter vem demais, muito bem mesmo nesse segundo turno do campeonato. No Allianz Parque, também na sexta-feira, Palmeiras venceu o Grêmio de 1-0 e o Palmeiras volta a sonhar com o título, hein? Você vai ver o porquê daqui a pouco. No sábado, no Barradão, na casa do Vitória, o Corinthians venceu de virada o Vitória por 2-1. No sábado também tivemos Botafogo e Cuiabá, que ficou empatado em 0-0. Vejam só que o Botafogo está aprontando, hein? No Mineirão, o Cruzeiro venceu o Criciúma por 2-1. No Castelão, o Cruzeiro venceu o Vasco por 3-0. No sábado também, Atlético Goianiense e Bragantino ficaram no 0-0. Juventude venceu de 2-1 Bahia. E o São Paulo venceu o Atlético Paranaense por 2-1. Aí ficando somente faltando o jogo entre Flamengo e Atlético Mineiro, que vai ser no Maracanã na quarta-feira às 20 horas para fechar aí os jogos da 33ª rodada, beleza? Agora eu vou dividir com vocês a parte de cima da tabela, tá? Os 10 primeiros colocados para a gente comentar aí e ver as possibilidades de cada time. Então vamos lá para os 10 primeiros colocados aqui do Campeonato Brasileiro. Né? Como a gente pode ver, a briga pelo título abriu de novo. O Botafogo conseguiu abrir essa briga de novo com o Palmeiras. Botafogo agora com 68 pontos em primeiro lugar, seguido pelo Palmeiras com 64 pontos. 4 pontos de diferença, né? E faltando aí 5 rodadas para acabar o campeonato. 5 rodadas dá um total de 15 pontos, galera. Então é muito ponto a disputar ainda, né? E uma diferença muito pouca entre o segundo e o primeiro colocado. O Botafogo, que assim, vinha jogando muito bem, né? Dando espetáculos nos jogos, inclusive contra o Vasco, né? Na Libertadores, contra o Peñarol. Só que o Botafogo, todo mundo tem um pezinho atrás depois do ano passado. E como eu falei no outro vídeo, futebol é futebol. Tudo pode acontecer mesmo com o melhor time do Brasil. E foi o que aconteceu nessa rodada. O Botafogo pegou o Cuiabá lá embaixo, na zona de rebaixamento, praticamente rebaixado, dentro de casa, e não conseguiu fazer gol.
ficou no 0-0. O Botafogo simplesmente amassou o Cuiabá, criou diversas oportunidades e não conseguiu fazer o gol, que é o mais importante. No outro jogo, o Palmeiras pegou o Grêmio dentro de casa também, e o Palmeiras amassou o Grêmio também. O Grêmio que está lá no meio de tabela, lá para baixo, e jogou fechadinho, mas eu acho que jogou muito fechado, poderia ter saído mais, tem jogador de qualidade para jogar mais. E o Palmeiras não perdeu tempo, amassou e chegou uma hora que a bola entrou. Foram 37 finalizações ao gol do Palmeiras, se eu não me engano, e para fazer um gol. Então também a falta de eficiência que o Abel vem falando acontece em todos os jogos, galera. Todos os jogos o Palmeiras chuta muito ao gol e não faz gol. Nesse ele conseguiu um golzinho, conseguiu os 3 pontos aí que coloca ele de volta à briga do título, né? E seguindo a tabela, o Fortaleza em terceiro com 63 pontos, um ponto atrás do Palmeiras. Fortaleza segue naquele jeitinho ali, sempre atrás. Se alguém tropeçar, ele passa. Mas os da frente aí estão segurando a bronca por enquanto. O Internacional em quarto com 59 pontos, entra no G4 de novo. O Inter que está assim, numa fase muito boa, né? Segundo turno, assim, excelente. Vem ganhando os jogos um atrás do outro. E saiu lá da briga lá de zona de rebaixamento para chegar num G4. Impressionante assim que o Inter vem fazendo nesse segundo turno. E o Inter passou o Flamengo na tabela, porque o Flamengo não jogou ainda, né? Vamos ver o que vai acontecer. Mas por enquanto ele está no G4, indo para a Libertadores direto. E mesmo que o Flamengo ganhe na quarta-feira, o Flamengo que é o quinto colocado com 58 pontos, ele ainda estaria indo direto para a Libertadores. Por quê? Porque o Flamengo foi campeão da Copa do Brasil. E agora os 5 primeiros colocados, ele abre, né? Ele dá uma vaga nessa Libertadores direto pro próximo, já que ele tá ali na frente. Então se ele passa o Internacional, ganha do Atlético, passa o Inter, ele dá a vaga pro Inter direto para Libertadores. Então os 5 primeiros colocados ali do Campeonato Brasileiro agora vão direto para Libertadores. Então o Inter tá garantido ainda nessa rodada indo direto para Libertadores. Mas não pode aliviar porque o São Paulo tá vindo logo atrás. O São Paulo que veio de uma vitória aí, né, esse final de semana e chegou aos seus 57 pontos e está a 2 pontos do Internacional e a 1 pontinho só do Flamengo. Então essa disputa aí de vaga direta para a Libertadores vai ficar até a última rodada e vai ser muito boa. Hoje o São Paulo em sexto está na pré-Libertadores, não está na Libertadores direto. E logo em seguida vem o Cruzeiro em sétimo, que conseguiu também aí um triunfo no final de semana, chega aos seus 47 pontos. Mas aí do Cruzeiro ao São Paulo são 10 pontos de diferença. Tá? Então eu acho que aí já tem uma linha traçada na tabela. Os 6 primeiros do campeonato e depois o 7º até lá para o 13º para brigando aí por essas vagas. Então o Cruzeiro em 7º com 47 pontos, só que o Cruzeiro tem a final da Sul-Americana. Se ele for campeão da Sul-Americana, ele vai direto para a Libertadores. Então vejam, gente, que já tem uma mudança aqui na tabela em relação ao campeão da Copa do Brasil. O que era G6 já passou a ser G7. Então já abriu aquela vaguinha que a gente vem falando que pode ser que abra mais. Tá? Em oitavo, o Bahia com 46 pontos. Em nono, o Vasco com 43 pontos. Em décimo, o Corinthians com 41 pontos. Quem diria o Corinthians chegando entre os 10 primeiros do Campeonato Brasileiro, hein? Para quem estava ali há 3 rodadas na zona de rebaixamento, já está entre os 10. E assim, são 4 vitórias seguidas no Campeonato Brasileiro. E se os times da frente aí não abrir o olho, o Timão pode chegar entre os 7 ainda desse campeonato, hein? Então esse seria o cenário aí dos 10 primeiros. Né? Botafogo e Palmeiras brigando pelo título de novo. Inter, Flamengo e São Paulo brigando ali do 4º à 6ª posição para ver quem vai terminar nessas posições. E de Cruzeiro ao Corinthians brigando aí para ficar em 7º, né, que garante a pré. Mas lembrando, Botafogo ainda joga a final da Libertadores. Se o Botafogo ganhar, vira G8, então dá mais uma vaga. Cruzeiro joga a final do Sul-Americano. Se ganhar, vira G9, abre outra vaga. Então vamos ficar de olho aí que vai acontecer. Beleza? Esses são os 10 primeiros, agora vamos para a parte de baixo da tabela para os 10 últimos colocados. Agora vamos para os 10 últimos colocados aí, né, do Campeonato Brasileiro, a segunda página, do 11º ao 20º lugar. Gente, a briga aqui para cair tá boa, hein? Tá boa.
A gente não tem certeza ainda de quem vai para essa segunda divisão, quem vai garantir essa vaga. Mas aí temos em 11º o Atlético Mineiro com 41 pontos. O Atlético Mineiro que tem um jogo a menos, né? Tem 2 jogos a menos, na verdade. Ele tem um jogo contra o Flamengo na quarta-feira e tem um jogo a menos contra o Atlético Paranaense ainda, sem data definida, tá? Então o Atlético Mineiro, né, em 11º com 41 pontos, o Grêmio em 12º com 39 pontos, o Vitória que com a derrota, né, ficou em 13º com 38 pontos, e assim, até o Vitória ali tá indo para a Sul-Americana, tá? Então a linha final da Sul-Americana está no Vitória. Mas isso pode mudar também com os campeões de Copa aí. E a briga, né, para ser rebaixado, para mim, tá entre Grêmio até o Atlético Paranaense, tá? Então vamos ver aí. Continuando, em 14º, Fluminense com 37 pontos, em 15º, Criciúma com 37 pontos, em 16º, Juventude com 37 pontos, e na zona de rebaixamento, Bragantino com 36 pontos, Atlético Paranaense com 34 pontos e para mim os dois que já estão rebaixados, Cuiabá com 29 pontos e Atlético Goianiense com 26 pontos. Eu digo do Atlético Paranaense para cima ali, né, até no Grêmio, que pode ainda ser rebaixado, porque justamente o Atlético Paranaense tem um jogo a menos. Se o Atlético Paranaense vence esse jogo a menos, ele também chega nos 37 pontos de Fluminense, Criciúma e Juventude. Tá? E o Atlético Paranaense ele tem 9 vitórias. Se ele ganha esse jogo a menos, ele vai para 10. Ou seja, o único que tem 37 pontos e tem 10 vitórias é o Fluminense. Então o Atlético Paranaense sairia, né, da zona de rebaixamento e passaria Juventude e Criciúma por número de vitórias. Tá? E a gente, se for pegar o saldo de gol, o Atlético Paranaense é melhor no saldo de gol que o Fluminense. Então empurraria o Fluminense também para baixo, ganhando esse jogo a menos. E com isso, entraria Bragantino e Juventude na zona de rebaixamento. Então tá muito colado ali a questão da zona de rebaixamento. Um deslize e uma vitória de quem está atrás, né, pode mudar tudo. Então essa briga agora do Grêmio até o Atlético Paranaense vai ser intensa até a última rodada. Com a vitória do Corinthians, o Corinthians eliminou qualquer chance de rebaixamento. Tá? Então não incluiria o Corinthians mais nessa lista aí de briga para sair de perigo de segunda divisão, vamos dizer assim. Então, para mim, seria de Grêmio até o Atlético Paranaense. Tá, o Atlético Mineiro também com 41 pontos, para mim não tem chance de cair, né, porque tem time também para ganhar outros jogos, né? É que assim, tem que perceber que o Atlético Mineiro estava na final da Copa do Brasil e está na final da Libertadores, ou seja, os caras não estão totalmente focados no Campeonato Brasileiro. Tem 2 finais para disputar importantes. Uma já perdeu, né? E agora tem que apostar todas as fichas na Libertadores. É um jogo só, campo neutro. Pode dar vaga em Libertadores, né? Do outro ano. E ser campeão, bicampeão, né? Mais importante. Então, eles estão muito focados nisso, mas a pontuação eu acho que não tem perigo de cair, não. Tá? Então é isso, né? A parte final aí da tabela. Né, temos que esperar agora Atlético Mineiro e Flamengo para concluir essa 33ª rodada. Então é isso, pessoal. Mostramos aí para vocês os resultados dos jogos da 33ª rodada do Campeonato Brasileiro e como ficou a tabela e as pretensões de cada time agora nessas últimas rodadas. A briga está muito boa, tanto com o título, tanto para a vaga direta Libertadores, como pré-Libertadores e também ali para escapar do rebaixamento. Então vamos ter emoção até o fim do campeonato. Agora vamos ter uma pausa, né, devido à data FIFA e voltamos somente dia 20 com o Campeonato Brasileiro. Lembrando que tem um jogo ainda entre Flamengo e Atlético Mineiro na quarta-feira agora. Tá? Aí depois disso, só dia 20 que voltamos aí para a 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. E vamos falar tudo isso e muito mais nos próximos conteúdos. Não se esqueçam, se inscrevam no canal, ativem o sininho para receber todos os conteúdos em primeira mão. E nos sigam nas redes sociais, @Mundo Boleiragem, no Instagram, TikTok e Kawaii. Valeu, galera, até logo!